comer, comer é o melhor para poder crescer pra todos os lados. Eu fui feito pra comer, boca foi feita pra comer. Se tem uma coisa que vocês sabem que eu gosto de falar é de comida, porque a comida, ela além de alimentar o bucho, ela alimenta a alma. Quem que não gosta de um belo de um pão com ovo, com um queijinho, um pão de queijo que acabou de sair do forno? Mas só que tem algumas coisas que a gente come hoje em dia que é coisa trivial da vida e que foram abandonadas pelos ricos. E mais, a gente viu aquilo lá, achou que era injustiça e fez justiça com as próprias mãos. Hoje eu vou te mostrar alguns casos que os ricos esnobaram um tipo de comida e a gente foi lá e fez muito melhor. É hoje no Nerd Show. Meus queridos amigos, como estão vocês? Vocês estão bom, né? Pra gente começar esse negócio e você se surpreender bastante, vamos falar a verdade. Tem alguma coisa mais gostosa do que um pão com mortadela? Pão com mortadela! Na chapinha, gostoso com a manteiguinha, um cafezinho com leite. As receitas são várias, né? Mas o pão com mortadela com certeza é um pilar emocional do Brasil, com um cafezinho. Barbarelando, qual é a sua opinião sobre o pão com mortadela? Eu gosto bastante, desde que seja a mortadela cortada fininha. Tem que ter um detalhe. Mas eu não gosto do pão lotado de mortadela, não. É uma fatia e tá bom. Também concordo com você, Barbarelando, porque senão demais fica mortadela com pão. E isso a gente só faz com queijo, né? Queijo com pão. Mas a gente tem que dar a César o que é de César. Porque a mortadela, ela sempre foi vista como uma coisa meio de pobre, né? Tipo assim, tem muita gente que se refere, inclusive, com políticas. Esse pessoal dá pão com mortadela pra eles. Dá uma conotação meio de pobreza mesmo, né? Mas se acredita que a mortadela, ela começou na nobreza, com os mais ricos e poderosos do mundo, até chegar nos povos mais pobres, né? E começar a fazer um sucesso, principalmente aqui no Brasil. A história da mortadela vem lá do Império Romano, que foi mais ou menos de 27 a.C. até 476 depois de Cristo. Porque antes disso, na verdade, o Império Romano era uma república e tal. É engraçado, né, que era uma república que depois virou império. É uma história bem legal que eu gostaria de contar aqui pra vocês um dia. Mas o nome mortadela vem de uma palavra que chama mortarium. E eu fiquei pensando que teria a ver com presunto também, porque se tá mortário virou um presuntão, né? Mas não tem nada a ver com isso. Na verdade, mortarium era como se fosse aquele negócio de socar. Ficou estranhíssimo esse negócio aqui, né? Mas de moer, sabe? De moer tanto carne como especiarias, os negócios que ia junto lá no negócio que eles estavam fazendo. Porque nessa época eles já meio que faziam uma linguiça com umas carnes meio diferentes, né? Tem umas teorias que falam que vem também de uma outra linguiça, mas essa não é tão aceita quanto essa aqui do mortário mesmo. E eles faziam isso, né, pra fazer a mortadela como se fosse uma forma de preservação da carne. Porque se você pensar, você não chega assim... Ave César, preciso pôr na geladeira. Não tinha geladeira, infelizmente, né? Então você tinha que fazer algumas coisas. Inclusive aqui no Brasil, vários alimentos surgiram por causa disso. Carne seca, carne de lata, tem muita história aí pra contar. Mas a mortadela, como a gente conhece mesmo, e com história de rico, vem lá no século XVII, numa cidade italiana que se chama Bolonha. Sabe aquela do molho à bolonhesa? Molo que eu falei, né? Parece que eu falei miolo à bolonhesa, né? E olha só, meninas, preparem a receita porque o negócio é chique pra caramba. Na receita original lá em Bolonha, que eles enchiam a boca pra falar que eles faziam os negócios e tal, a receita ia com a carne nobre de porco, pistache e também uma gordurinha que eles tiravam do pescoço do porco, porque era uma qualidade... estonteante, porque tem que usar a palavra de rico, né? Então, estonteante, acho que é uma palavra de rico. Essa receita tá bem parecendo com aquela mortadela que você gosta, que, digamos de passagem, não tem nada de pobre naquela Não mortadela, tem nada de porque pobre. ela é muito cara. Ela é muito boa, muito cara mesmo, é verdade. Temos que fazer esse... É aquela que você insera as coisas, né? Inserate os negócios. Nossa, foi péssimo. Mas a mortadela que o Renato gosta é a Bolonha Cerati, né? Não, veja bem, eu sou um sommelier, desculpa.
desculpa. Tem a Cerati, que pode ser qualquer uma, né? Porque ela é. Mas eu gosto da mortadela ouro defumada, que é a mais de pobre. Bora, Perdigão. Então, mas isso que eu tô falando. Você tá se fazendo para os seus inscritos, porque a que você gosta mesmo é essa que é uma fortuna. Não vai pagar de menino que... Não, gente, eu estou aqui para entregar. Ele gosta da mortadela de rico. Tá com pau, doido! Uai, quem que não gosta? Eu não gosto de pagar. Esse que é o ponto. Você come de pobre, não por gosto. Pulmão de vaquice, sim. E daí? Deixa eu contar minha história aqui, Barelando. Você tá me diminuindo aqui na frente das pessoas. Eu vou expor ela na internet. Mas essa mortadela de Bolonha ganhou até como se fosse um... Como é que eu vou dizer? Tipo um certificado que ela só podia ter esse nome, mortadela de Bolonha, por causa dela ser feita nessa região. E só podia sair dela. Ela tinha um registro oficial que chama IGP. Indicação Geográfica Protegida. É como se fosse, por exemplo, o pão de queijo de Minas Gerais, só vale pão de queijo, chamar de pão de queijo e sair de Minas Gerais. Que basicamente é o que acontece, né? Vamos falar a verdade aqui. É tipo o queijo da canastra? Exatamente, o Barelando. Porque você fala, o queijo da canastra, ele sai de Pindamonhangaba? Não dá. Tem que ser da canastra, né? A região da canastra. Mas a mortadela, nessa época e durante bastante tempo, continuou sendo uma coisa de alto luxo. Mas acabou que o que aconteceu? Teve a emigração italiana, que o pessoal saiu da Itália e muita gente veio aqui pro Brasil. E você sabe como é que é nós, né? Tem a Cerati, mas que nem a Barilando falou. Tem a Sadia, tem a bisnaguinha ali de salame da Turma da Mônica, né? Então, quando eles vieram aqui pro Brasil, eles ainda importavam isso, mas só as famílias mais abestadas, né? Que tinham bastante dinheiro, conseguiam comprar esse negócio. Mas, como o pessoal que veio pra cá não tinha tanto dinheiro assim, eles começaram a tentar fazer receitas seguindo a original, só que trocar por carnes menos nobres, né? Aí não era o pescoço do porco, eles já pegavam uma patela ali, um lugarzinho menos nobre, uma barriguinha, né? Uma pochete de porco. Colocavam alguns miúdos na receita, então é por isso que a gente nunca sabe direito o que a gente tá comendo, dependendo da coisa, né? Mas olha só que engraçado, ao contrário do ditado, tem gente que comia mortadela e arrotava caviar. Mas a gente cavucando aqui o sentimento do brasileiro, a gente fala da mortadela, mas eu citei um outro aqui que é o café. Se você fala no Brasil hoje, ele é movido a café. Tanto em exportação, produção mesmo, agricultura, como as pessoas são movidas a café, né? Todo mundo hoje em dia tem alguma coisa que, uma canequinha meio I love café, ou se eu não tiver fazer assim, se eu não tiver meu café de manhã, olha como é que eu fico, e várias coisas assim, né? Eu poderia até falar, inclusive, que você ficaria impressionado em saber que o café era coisa de rico, mas dados os preços de hoje, né, ele continua sendo coisa de rico, mas ele era muito mais coisa de rico e mais coisa de intelectuais, pessoas da nobreza que pensavam sobre a vida, faziam as paradas deles. E você sabe onde que começou o café? Com uma cabra que ficou doidaça. Em algum momento da história, lá na Etiópia, tinha um pastor que chamava Kaldi, e ele cuidava lá das cabras dele e tal, só que tinha uns arbustos que as cabras ficavam mexendo, e teve uma que comeu uma frutinha, e ela começou a ficar meio agitada, meio... E ele falou assim, que estranho que essa cabra aí tá doidona, né? Foi lá, deu uma mastigada no negócio pra ver o que ela tava comendo, ele também sentiu mais energia, perdeu um pouco do cansaço e tal, e descobriram que essa frutinha podia dar um energético, dar uma energizada nas pessoas, que eles chamaram de café. Só que, olha só que interessante, e é até um pouco engraçado também, porque uma das primeiras pessoas que começaram a usar o café foram os monges. Eles faziam o quê? Uma infusão dessa frutinha, meio que eles passavam um coador, né, Babrelando? No coadorzinho de pano, tomava aquilo lá, porque era o que eles tinham para poder aguentar as orações. Olha só, Babarelando, até nem os monges aguentam ficar rezando o texto, né? É muito tempo, é muita novena. Só que o que acontece? Lá pro século XV, essa frutinha deu notícia lá no mundo árabe. E o pessoal assim, começou, né? E começou a querer dominar a técnica de como usar esse tal desse café. E lá eles dominaram a técnica de torrefação e tal, e todo esse nome chique que o povo hoje, os baris, falam assim, olha só, tome
e tal, sabe? E começaram a gostar tanto desse negócio que poderia virar um tipo de riqueza para eles. E quando a coisa dá um lucro, o que eles fazem? Eles protegem. Então meio que eles não deixavam nenhuma semente que podia germinar sair do mundo árabe ali, para ninguém ter acesso a essa fruta, só eles que dominavam a tecnologia. E claro, né? Se o negócio fica só lá, ele começa a ficar exótico, que é uma palavra chique também. E quando o negócio é exótico e é pouco, o preço vai lá na lua. Então quer dizer que o gourmet de hoje é o exótico de antigamente? Exatamente, Barbarelando. Hoje é gourmetização. Antes era exotiquização. É isso. Não. E o café ganhou mais do que o status de caro, ganhou um status de coisa de intelectual, de rituais religiosos, sabe? E ele só começa a chegar na Europa mesmo no século XVII. E super caro, sabe? Aquele negócio exclusivo, parecendo aquelas convites de Orkut de antigamente pra você entrar lá e se sentir parte do clubinho. Eles começaram a lançar uns cafés na Europa, né? Que é o lugar que você vai exclusivamente pra tomar café. E lá se encontravam a aristocracia, o povo rico, os intelectuais para debater ideias. Ele ganhou toda essa fama ao redor disso. Mas só que, como nós não é bobo nem nada, né? Em 1727, uma sementinha chegou aqui traficada. Eu acho que é reparação histórica que eles fizeram depois, porque eles levaram depois a seringueira para fora do Brasil, a semente, né? O negócio lá de Fordlândia e tal, para fazer borracha. Então aqui se faz, aqui se paga, tomamos na tampa também. Mas o Brasil, como tinha o clima perfeito para esse café, além da gente querendo tomar café, né? O café ganhou uma grande produção aqui no Brasil, claro que com mão de obra escravizada, não é legal esse fato, mas o fato mesmo é que o Brasil se tornou o maior produtor e exportador de café do mundo. E apesar de exportar quase tudo que se produz, né? O café ganhou uma coisa mais popular. O preço dele começou a baixar e as pessoas começaram a ter acesso até virar esse grande... A gente pode dizer que o café também é um tipo de mal do século, né? Porque assim, ele é muito bom para quem gosta de tomar café, mas ele é muito ruim também porque as pessoas elas escondem as suas dores e o seu cansaço de verdade com o café. Porque tô cansado, tô com algum problema, toma um cafezinho que passa e você acaba nunca resolvendo isso. Ai, Barbarelando, a gente falou tanto de comida, a gente podia pedir uma pizza. Ai, vamos! Vamos, mas tem que ser aquela. Aquela? Aquela. Ah! Aquela pizza. Trazendo os melhores ingredientes, a melhor qualidade, aquela que o catupiry é catupiry. Ai! Aquela que a pizza com doce de leite é de doce de leite. Ai, Jesus! Estamos falando da Forneria Original. Oh, meu Deus, que delícia! A Forneria Original é uma rede de pizzas que, assim, entrega... Sabe aquela que você vai comer uma vez e você vai ficar assim... Ai, não devia ter comido, porque agora eu vou querer só essa. Pois é, os melhores ingredientes, as melhores parcerias, mais de 50 sabores de pizza, agrada gregos e troianos, porque tem tanta calabresa dos paulistanos que não tem queijo. Por que não tem queijo? Não entendo. Tanto a calabresa que tem queijo. Vários sabores, e não é só pelo catupiry, não. Tem cream cheese Filadélfia, tem o catupiry com alho poró pra pôr aquela borda recheada. Mas você é do time salgado, Renato. Sou. Eu sou time doce. E eles têm uma parceria com a Nestlé. Ai, Barbarelando. Nossa senhora. Pizzas de 20 centímetros de doce, 30 centímetros da salgada e também tem a opção de 40 centímetros pra mim, que sou, vamos dizer, extra large, né? E a melhor parte é... Comer a pizza. Também, né? Mas a melhor parte é que você não tem que ligar pra pizzaria. Você pode acessar o site ou o aplicativo próprio e fazer o seu pedido sem falar com ninguém. Sem falar assim, eu queria matar o 13. Oh, desculpa. Eu sou rei de fazer esse negócio, gente. Você pede, chega na sua casa quentinha e com uma qualidade imensa. Agora é o seguinte, ó. Eu, como seu amigo, tenho um cupom pra te dar 10% de desconto. Entra no site da Forneria Original, vê todos os sabores e seleciona o seu especial. Que, olha, você não vai se arrepender, tá? Você só vai não arrepender de não ter pedido antes. Renato, essa publi foi providencial. Obrigada. É providencial ou provolone? Pode ser provolone com provençal do providencial. Pode ser. Muito obrigada, Forneria!
Porque eu queria entrar no assunto que eu gosto bastante, além de pizza. Não é a pizza não era coisa de rico. A gente pode até investigar depois se era, mas não é. O negócio é o tomate. Você sabia que o tomate antigamente era coisa e depois a gente tomate para todos, mas com agravante. Antigamente o tomate era coisa do diabo. É você, Satanás. Vou te contar essa história. É o seguinte, você sabe onde são os Andes? O pessoal que era colonizador espanhol, que era europeu, mas veio aqui, você sabe, né, pra América Latina, eles acharam nos Andes a tal dessa fruta que ia ser chamada tomate. E o que eles fizeram? No século XVI, eles levaram isso pra Europa. Até aí tudo bem, eles fizeram isso com um monte de coisa. Só que, durante mais ou menos 200 anos, as pessoas na Europa não consumiam tomate porque morria de medo do tomate. Se foram seus tomates verdes assassinos, eu até entendo, mas o que o tomatinho cereja tem a ver com isso? Tão bonitinho. Ele era considerado tóxico pelas elites. Mas por quê? Porque o tomate faz parte da família das soláceas. É o nome da... Sabe aqueles negócios dos canes familiares, aqueles trem? É mais ou menos isso aí, sabe? Só que é de planta. Pra você ter uma ideia de que é dessa família, a batata também é dessa família. E é engraçado você pensar assim, peraí, mas a batata é dessa família. O povo na Europa só come batata, tudo é batata. É batata assada, batata frita, batata com isso, batata com aquilo. Eles nem comem arroz, né? É só batata. Mas só que durante um tempo, eles acharam que o negócio era realmente perigoso. E mais, a batata começou a ser proibida pela Igreja Católica porque supostamente ela não estava descrita na Bíblia, então poderia ser uma coisa demoníaca. Coisa também que o pessoal achava que era do capeta. Por quê? Porque ela crescia debaixo da terra e virava aquele batatão assim, o povo assim, é o diabo que está regando esse trem de baixo pra cima. Pão de batata. Só que o que acontece? Eles viram depois, né? Teve um dos reis lá da Prússia e tal, que falou assim: ô gente, mas o povo é bobo, né? Porque a gente tá precisando alimentar a população e tem esse trem da batata aqui que eu já comi e não morri. É gostoso pra caramba. Ele queria disseminar isso e tal, mas o povo não queria. Porque eles falaram, não, o que é isso? Ele vai me matar, isso aí do capeta. O que ele fez? Ele fez a estratégia do rico de iPhone, Babarelão. Ele pegou, plantou no jardim real e falava assim, vocês não podem mexer nisso aqui. Aí esse cara com vontade de mexer nisso aqui roubava e levava batata. Comia e depois o povo assim, é gostoso, né? O rei lá, tipo assim, seus bocós. Essa é aquela mesma estratégia que os senhores usavam com os escravizados, de falar que ou eles tomavam um pouquinho de leite ou eles comiam manga à vontade. Mas se misturasse leite com manga, eles iam de arrasto. Exatamente isso, Babarelando. Uma estratégia que tá aí há muito tempo. Mas voltando ao tomate, é o seguinte, ó. O tomate, ele também faz parte dessa família e essa família das solenáceas, ela tem algumas plantas que são tóxicas, de verdade. Por exemplo, tem algumas folhas, algumas flores que são tóxicas. Mas o tomate era por um outro motivo. É porque o pessoal comia às vezes, só que no prato que eles estavam comendo lá, tinha algumas tinturas que tinham um chumbo. E quando o ácido do tomate entrava em contato com esse chumbo, que eles não sabiam que fazia mal, né? Eles achavam assim, pronto, é o tomate que está me fazendo mal. É que nem você comer 15 quilos de feijoada e falar assim, a azeitona me passou. Acho que estou rotando a azeitona. Na feijoada, Renato? Eu nunca disse que eu sabia cozinhar, Babarelando. Mas comer, você sabe. Eu só sou... mas aí, Babarelando, a gente viu aqui até feijoada na quarta-feira. A gente sabe que o dia mundial da feijoada é sexta-feira, né? Você tá pesado o suficiente pra largar o serviço 3 horas da tarde. São 4 horas da tarde de uma quarta-feira. Semana praticamente encerrada. E além disso, o tomate também, por ser vermelho, eles achavam que na natureza as coisas vermelhas eram coisas perigosas. Tipo aquela cobra coral que é preta, branca, né? Preta, branca e vermelha. Então não pode não. Eles estavam criando o tomate como uma planta ornamental. Tipo, que bonitinha essa planta aqui, ó. Mas você sabe, gente, que quando o pobre coloca os olhos numa coisa, ele não tá nem aí com esses negócios. Vai me dar dor de barriga. A gente já tá acostumado com comer terra. A gente não tá preocupado com esses trem, não. E o pessoal no sul da Itália, principalmente, e da Espanha, pegou o tomate e falou assim, quer saber? Eu vou experimentar esse negócio. E falava assim,
Que delícia, que coisa boa. No final das contas, não era tóxico, era muito barato e tinha muito tomate. Tanto é que foi a partir daí que o tomate começou a ser utilizado na culinária tanto italiana quanto também na espanhola, mas com destaque muito grande para a italiana, né? E é a partir daí que os molhos de tomate surgem para nossa felicidade, né? Mas olha só que interessante, realmente assim, o tomate só começou a ser consumido a partir do século XIX. O pessoal continuou com grande desconfiança, mas depois que a comida italiana ela se espalhou pelo mundo, foi principalmente para os Estados Unidos, aí sim o pessoal viu com os bons olhos o tomatinho nosso de cada dia. Eu não conseguiria viver minha vida sem tomate. Não consigo pensar sem lasanha, sem macarrão, sem nada. Para mim, tomate, até a taia de tomate assim, ó, com sal, já salva qualquer refeição. É muito gostoso. Mas tem um assunto aqui que eu acho também que a gente tem que trocar em miúdos, Orlando. Diga. Que são os miúdos. Porque os miúdos eram coisa de rico, vocês acreditam? Aquele coraçãozinho, aquela moelinha, aqueles pulmão, aqueles trem que o povo de YouTube de culinária vai lá e começa assim, isso aqui, nossa, que gostoso. E a gente sabe que eles estão mentindo, né, Babarelando? Mas tem ainda algumas coisas que são de rico, né, nessas partes, tipo foie gras. Tem. Que é o fígado do pato gordo. Tem, exatamente, mas tinha muito mais coisa, e coisa que a gente hoje come assim, dá com pau. Como que aconteceu essa história? É o seguinte, ó, França e Portugal, em uma determinada época, tinham vários banquetes, né? O pessoal gostava da culinária e tal. A gente sabe que são países que gostam mesmo de mexer com cozinha. E tinha uma época que esses miúdos, eles eram tratados como uma coisa super exclusiva. Por quê? Porque eles estavam meio que entediados de fazer a mesma coisa, e essas entranhas, né, elas tinham uma textura um pouco diferente, ou seja, deixavam eles um pouco mais livres para tentar fazer experiências e tal, os chefes de cozinha, fazer aqueles negócios assim, sabe? E também era muito bom para eles, porque nessa época era impensável você desperdiçar um animal, né? Então, por exemplo, você abateu um bicho lá, vai comer os negócios dele, preparar, você tem que separar os trem tudo certinho, pra você não precisar desperdiçar, porque não era igual é hoje, que a gente passa no shopping, pra alimentação, o povo deixa as comidas tudo no prato, no Borelando. Ai, absurdo. Não, é um absurdo os trem. Ai, não gostei. Como os trem? Depois você pede de novo outro, né? Fica bobagem. Só fazer um parênteses aqui, gente. Quem foi pobre na vida nunca vai falar um negócio assim, ai, eu não vou comer porque eu não gostei, vou deixar no prato. Não tem esse trem de deixar no prato, não. E só de pensar em jogar comida fora, já vem a mãe da gente na cabeça da gente, a avó da gente. Não tem como. Pecado, nós não vamos entrar no céu, né? E não quero ir pro inferno. Você vai sim. Mas além de tudo, os miúdos dos animais tinham um certo simbolismo, porque tipo assim, é como se você, sabe aquela coisa do guerreiro comer o coração e absorver os poderes do outro? Era mais ou menos isso, só que na versão Jacan. Tipo, as pessoas importantes ficavam com as partes que eram únicas. É que nem no almoço de família que eu quero ficar com a coxa. Só tem 2 coxas. As pessoas importantes ficam com as coxas e o resto, a sambiquira, fica com as crianças. Ai, que delícia. Mas o que acontece? Vem meio que a industrialização, ou o processo de tornar isso escalável. Quando as carnes começam a ter mais abundância, as pessoas que têm dinheiro começam a valorizar mais as carnes que não tem tanto trabalho assim. Por exemplo, o filé, o peito, e essas coisas, né? Só as partes ruins. Eu não posso falar isso porque eu gosto bastante de peito de frango, eu gosto de comer. Eu não sei, filé, eu não sei o que é o conceito do filé mesmo, assim, mas... O filé é o peito de frango cortado em filé. Ah, é? Só É isso? filé de peito de frango. Entendi. Às vezes tem filé de sobrecoxa, quando desossa. Ah, entendi. Então é um jeito chique de preparar as coisas, né? Não sai assim escrito com aquela área demarcada no bicho assim, filé. E eu achei engraçadíssimo, porque no meio dessa história aí, a carne, o músculo começou a ser visto como coisa chique, sabe, Babarelando? O músculo que a gente vai, é a coisa mais barata do supermercado, que a gente vai diz coisas pra fazer caldo de mandioca e tal, desfia, era super chique. Mas o que acontece? Como essas proteínas agora ficaram indesejáveis, o pobre começou a aproveitar. E eles tinham que aproveitar mesmo, até porque era muita proteína que o negócio tinha. E começaram a fazer as mais diversas receitas para encher o buchinho, né? Porque se tem uma coisa que o pobre tem, é criatividade. E quando a criatividade encontra o recurso, nasce o brasileiro. Açúcar, tempero e tudo que há de bom. Ai, um daqueles episódios que se você não viu na hora do almoço ou da janta, você vai com certeza ficar com fome, né? Apesar que nós falamos um pouco de moela aqui, não é um trem que me apetece. Nossa, delícia.
delícia. Não é um trem que me apetece muito aqui não, mas eu vou falar com vocês, ó. Se vocês quiserem que depois eu traga mais vídeo aqui, porque tem muito mais comida, tá? Eu trago até uma parte 2 desse tema, que eu acho que é bem interessante, porque tem outro tema, Babarando, que é legal, que é o quê? As comidas do pobre que viraram coisa de rico. Ai, essa eu quero ver. Essa vai ser bem legal também. Então comentem se vocês querem esse vídeo. Bom, vou ficando por aqui, mas toda semana eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante pra vocês. Então, adeus!